Olá, gente. Eu estou dando início aqui à nossa aula 4, certo? Nela a gente vai aprender um pouquinho sobre inversão de porta, certo? Com outras finalidades. Nós iremos aprender também fita selo. Essa aula vai ser bem rápida, essa aula deve durar no máximo uns 10 minutos. Então, vamos lá. Na aula passada eu comentei para vocês de inverter as minhas entradas, certo? Então, só para ficar claro, se eu tenho uma porta NOR com uma porta END com a entrada invertida, certo? Que seria essa, e uma porta NAND com duas. Ou uma NAND assim, certo? Se vocês analisarem, elas possuem uma propriedade normal, certo? Ou seja, a gente acha que isso aqui é uma NAND, isso aqui é uma OR. Na realidade, quando eu inverto a minha entrada, automaticamente eu estou fazendo uma inversão da minha porta lógica, tá? Então, ou seja, ela muda de nome. Que foi o que eu comentei nesta foto aqui, ó, certo? Com os alunos da segunda-feira. Essa aqui é uma porta NAND, uma porta END, certo? E se eu colocar 0 e 0, ele sai 0. 0 e 1, ele sai 0. 1 e 0, ele sai 0. 1 e 1, ele sai 1. Conforme segue essa tabela verdade aqui. Sua programação em ladder é essa daqui, ó. Ou seja, eu tenho duas portas normalmente abertas, ligadas em série com uma saída. Tá. Se eu colocar uma inversora na saída, ela se torna uma NAND, certo? Como que ela ficaria? Ela vai ficar 0 e 0, sai 0. Inverte, fica 1. 1, 0 e 1, sai 0. Inverte, fica 1. 1 e 0, sai 0. Inverte, fica 1. 1 e 1, sai 1. Inverte, fica 0. Que daria essa tabela verdade, certo? E nela eu comentei na aula passada, na aula 2, que eu teria que fazer como se fosse uma END, certo? Duas abertas, uma saída, SA. Depois inverteria SA. Jogaria para uma S final, que seria a saída final, certo? Agora, se eu fosse trabalhar com uma porta OR, 0 e 0, 0. 0 e 1, 1. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. Certo? Conforme segue essa tabela verdade aqui. A expressão em ladder dela ficaria desta forma. Tá? Duas em paralela e uma saída F. Se eu fosse trabalhar com uma NOR, ou seja, eu vou colocar uma inversora na saída da OR. Certo? 0, 0, 0. Inverte, fica 1. 1 e 0, 1. Inverte, fica 0. 1 e 0, 0. 1. Inverte, fica 0. 1 e 1, 1. Inverte, fica 0. Que seria esta tabela verdade aqui. Minha programação em ladder vai ficar desta forma. A e B, em paralelo, e uma saída. Se eu tenho uma inversora aqui, eu inverto a minha saída SA. Jogo ela para SF. Certo? E agora vem os casos que eu queria comentar com vocês hoje. Se eu colocar uma inversora na minha END, ela se transforma numa NOR. Tá, mas por que, professor? Esquece o nome por enquanto. 0 e 0. Inverte, fica 1 e 1. Vai sair 1. Certo? 1, não, 0 e 1. Inverte 1, 0. Vai sair 0. 1, 0. Inverte 0 e 1. Vai sair 0. 1 e 1. Inverte 0, 0. Vai sair 0. Que vai dar essa tabela verdade aqui.
essa tabela é igualzinha à minha NOR, certo? Então eu tenho duas formas de montar uma porta NOR, certo? Ou eu coloco ela em série, inverto, ou faço a inversão dela para que seja a mesma coisa. Já da NAND, a mesma coisa. Se eu inverter as minhas entradas, deixar a minha saída, ela vai permanecer uma NAND, tá? Então, mesmo sendo uma OR, quando eu inverto as minhas entradas, ela se torna uma NAND, certo? Então, ó, 0 e 0, inverte, fica 1, 1, sai 1. 1 e 0, inverte, 0 e 1, sai 1. 1, 0 e 1, inverte, 1, 0, sai 1. 1 e 1, 0 e 0, sai 0. Este resultado é igual a este resultado. Então eu chamo as duas de porta NAND, certo? Ou seja, a minha programação pode ser esta ou esta daqui, certo? Entendido? Eu até peguei um exemplo aqui no Proteus para poder mostrar para vocês que se eu for colocar na minha busca uma porta NOR, uma das que vai aparecer vai ser a porta OR com uma inversora na saída, certo? Mas se eu procurar, eu vou encontrar uma porta AND com as entradas invertidas, certo? E a mesma coisa acontece quando eu digito NAND, certo? A primeira que ele vai mostrar para mim é uma AND com uma inversora. Ou então uma OR com inversora na entrada, certo? Só para deixar isso bem claro, bem fixo. Então não esqueça que isso é igual a isso, isso é igual a isso, certo? Então vamos para a segunda parte da aula, que seria apresentar para vocês o circuito selo. Indo para a segunda parte, conforme eu falei do sistema selo, o que era o sistema selo? O circuito selo nada mais é circuito selo nada mais é do que a saída realizar a autoalimentação. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a entrada 1 e a saída 0, certo? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de montar um sistema selo, ou seja, minha entrada vai fazer a minha autoalimentação. Então, ó, eu vou colocar aqui um push button apenas, certo? Na hora que eu faço o acionamento, ele fecha esta parte, vou colocar com a chave, isso. Ele fecha essa chave, aciona essa saída, que aciona a entrada, certo? Mesmo que eu desligue aqui, ó, a lâmpada vai permanecer acesa, certo? Então, para este caso, eu necessito colocar um botão para poder desligar, certo? E esse botão que vai fazer ele desligar será este daqui, com a chave normalmente fechada, certo? Então, para desativar a minha saída, eu vou ativar a chave I 2.1/1, certo? No momento que eu acionar aqui, a saída é acionada, certo? Ele está funcionando. No momento que eu apertar, ele para, certo? Então, ó, aqui, starter, certo? Aqui,
meu stop, minha parada. Isso aqui será o meu motor, certo? E aqui vai ser a entrada do motor. Então eu vou colocar como input barra output. Pronto. Então ele vai ser a minha saída aqui, output, e minha entrada aqui, certo? No momento que eu faço o acionamento, ele funciona. Correto? Então, esta é a quarta aula. Professor, onde eu posso aplicar isso? Aí nós podemos iniciar o nosso primeiro exemplo, certo? Então, ó, aqui eu coloquei o botão de 0 a 2 pontos 1. Aqui eu coloquei o motorzinho para poder abrir, certo? E para fazer ele parar, eu vou colocar o meu sensor, tá? No momento que eu apertar, ele está acionado. Só um minuto, isso aqui tem que ser invertido. Para esse caso, porque esse sensor já está normalmente fechado. Download. Bom. Certo? Ele já parou de funcionar. Ah, professor, vou resetar. Como é que eu faço? PNG, reset simulation. Bom. Certo? Então fica como exercício para vocês. Tentem fazer ele fechar. Certo? Então esse é o fim da aula 4. Obrigado a todos e bons estudos.